Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Charley. Obrigado pelo convite. Eu fico muito contente, fico muito honrado. Parabéns à Artivoz pela iniciativa, por propor uma mesa com um debate tão importante. E uma honra tremenda para mim estar numa mesa tão importante, com pessoas tão queridas. O professor Rafael, recém há pouco, falou de temas importantíssimos, né? Então, é uma honra para mim tremenda, e eu adorei ter ouvido o professor Rafael falar, e tomara que eu possa desenvolver algo a mais do que o professor Rafael já desenvolveu aqui. Bem, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, e a minha temática será sobre a diferença entre a transparência ativa e a transparência passiva nos arquivos. E quando nós falamos dessa diferença, de tentar verificar o que tem de diferente entre essa transparência passiva e ativa, aparece, ou melhor, surge as plataformas digitais em software livre, que o professor Rafael também explanou, e principalmente essas plataformas como lugares de memória agora digital, estamos falando de Noah, Pierre Noah, estamos falando de Jarno Simon e etc., de contributo à cidadania. Uma cidadania nativo digital, uma cidadania geração Z, que requer espaços digitais, que precisa de espaços de memória, de ativação, de ressignificação, de rememoração em ambientes digitais. Para começar, vamos começar dialogando sobre essa diferença entre o que é acesso, o que é difusão. Primeiramente, sobre acesso. Acesso é a transparência passiva. Primeiro que acesso requer um pedido, requer que eu solicite. E vejam que é o paradigma atual dos arquivos, né? O paradigma atual dos arquivos não é exatamente de fazer transparência ativa. Nós estamos encerrando uma investigação agora com os arquivos públicos do Brasil, utilizando a LAI, a Lei de Acesso à Informação Brasileira, a Lei 12.527, e salvo raras exceções, os arquivos estão preparados para serem instados, consultados, pedidos, e não estão promovendo uma transparência ativa. Então, quer dizer, o acesso possui um nível de opacidade, porque eu tenho que pedir, eu tenho que solicitar. O acesso é uma possibilidade de consulta a documentos e informações, e eu só vou torná-los acessíveis num estágio posterior, quando houver o pedido. Por isso que é transparência passiva. Mais ainda, esta transparência passiva, ela, às vezes, o acesso que é dado, que é facultado, ainda é facultado exclusivamente àquela pessoa, aquele cidadão que solicita. Então, quer dizer, eu arquivo, recebo uma demanda e eu respondo àquela demanda particular e peculiar. E eu acabo não transformando esse pedido em transparência ativa. Eu não difundo isso na web, eu não difundo isso num canal formal. Bem, passemos agora à difusão. A difusão é a transparência ativa, então vejam a diferença. Não requer nenhum tipo de solicitação, não requer pedido. Na difusão ou na transparência ativa, eu ofereço e eu difundo através de canais formais de comunicação. Não é um canal, por exemplo, uma rede social. Não é, por exemplo, um Facebook, um Instagram ou uma página web, um sítio daquela instituição. Não. Canais formais com requisitos arquivísticos. Requisitos como uma navegação multinível. Requisitos, como o professor Rafael muito bem apresentou, um registro de autoridade, terminologia brasileira, a lista das entidades custodiadoras, a relação
entre esses documentos a possibilidade de exportação e exportação em dados interoperáveis. Estamos falando de gestão de dados, sem nenhuma solicitação prévia. Isso quer dizer em plataformas arquivísticas de acesso e difusão. Difusão, sinônimo de transparência ativa. Então, repetindo, em plataformas arquivísticas de acesso e transparência ativa. Aquilo que eu não encontro naquela plataforma daquele arquivo, eu peço como acesso. E esse acesso, ele terá que ser facultado nesta mesma plataforma, porque daí eu acabo transformando o acesso em transparência ativa. E isso com requisitos arquivísticos, com navegação multinível, com relação orgânica, com metadados arquivísticos, com ISADG, com ISAAR, com ISDIA, com ISDF e etc. Assim eu constituo o quê? Um lugar de memória digital. Mas vamos conversar melhor sobre isso mais adiante. Vamos ver se o tempo me permite. O tempo é curto e a temática é complexa. Eu trouxe para vocês aqui uma publicação que eu achei extremamente meritória do Tribunal de Contas da União, do TCU oficial, essa é uma postagem das redes sociais do TCU, em que eles fizeram um levantamento sobre transparência ativa versus transparência passiva. Esse Tribunal de Contas da União brasileiro, essa TCU, nos diz que transparência passiva são informações de interesse público, os arquivos também, né, gente? Todos os documentos dos arquivos, divulgadas pelos órgãos e entidades, mas vejam bem, somente após a realização de solicitações específicas. Ou seja, o cidadão só acessa essas informações após pedir a informação para a administração pública. Essa é a passiva. E aí eu já quero começar a dialogar com vocês. Como estão os nossos arquivos? Nós estamos fazendo transparência passiva ou nós estamos fazendo transparência ativa nos nossos municípios, nos nossos governos? Segundo esse mesmo Tribunal de Contas da União, transparência ativa são informações de interesse público divulgado pelos órgãos e entidades por iniciativa própria, sem nenhum tipo de demanda, em canais oficiais. Ou seja, não depende de solicitação. Aqueles documentos da minha universidade têm que estar públicos. Aquela ata do conselho do meu curso, do meu instituto, aqueles dados de pesquisa têm que estar públicos, transparentes, porque se não ferem privacidade, não estão classificados em grau de sigilo, tem que estar público. O mesmo tribunal, transparência na prática, eles acompanharam lá no TCU, através de um acórdão, o 2050, de agora de 2022, dizendo que esse relatório de acompanhamento para avaliar essa transparência de gestão dos municípios, além de propor melhorias e implementar estratégias de atuação de controle do TCU. Olhem que importante, um referencial nosso, intra-área, entre arquivístico, em que o Tribunal de Contas detecta, constata e agora induz uma política de transparência ativa. Eles constataram um elevado número de municípios que não atingem níveis mínimos de transparência. Como estão os nossos arquivos municipais? Como estão os nossos arquivos estaduais? Como está o nosso arquivo nacional? 66% das cidades avaliadas nesse acórdão do TCU não possuem ferramenta adequada para promover a divulgação de informações. Mas que ferramenta é essa, gente? Para os arquivos? Plataformas arquivísticas de acesso e transparência ativa em software livre. Isso sim. Eu posso dar o nome do Atom, como o professor Rafael apresentou. Mas se não for Atom, pode ser qualquer outra plataforma. ContentDM, Archives Space, Archivist Toolkit. Então, existe uma imensidade de ferramentas, mas que tem que implementar requisitos, tem que ser em política de software livre. Sites oficiais, segundo o TCU ainda, apenas divulgam notícias já veiculadas na imprensa.
e não divulgam documentos. E não divulgam documentos arquivísticos, e não divulgam a planta daquela engenharia, daquele prédio, daquela rua, e tudo aquilo que o município produz, que o Estado produz. Isso é opacidade. Vejam, transparência ativa versus passiva. Mais da metade dos municípios avaliados não disponibiliza documentos ou informações específicas sobre suas obras, ou dispensa de licitações de saúde, por exemplo. Documentos arquivísticos, documento de arquivo, que nós temos que mudar esse paradigma. Com o que é disponibilizado, não é possível fazer consulta de informações básicas, como valores, períodos de execução, empresas contratadas, objeto, empenhos e pagamentos realizados. Então, vamos fechar a parte do TCU, desse Tribunal de Contas da União daqui do Brasil. Fica evidente que está faltando uma plataforma arquivística de acesso e difusão, ou seja, de transparência ativa, um lugar de memória. E um trabalho muito mais proativo dos arquivos e arquivistas, de gestão de documentos e de preservação digital sistêmica, no sentido de implementar essas plataformas, RDC Arques, de patrimonializá-las junto aos cidadãos como lugar de memória, porque o cidadão tem que reconhecer esse lugar como seu. A praça, que é sua, o arquivo do Estado, que é seu, aquele prédio, a biblioteca, naquela praça, que é sua, aquele prédio, aquela edificação. Mas nós estamos em 2022. E essa sociedade, essa geração, requer lugares digitais de memória. Lugares que me permitam ressignificar, cruzar informações, porque a memória não se ativa num vazio. A memória não se ressignifica num vazio, num correio eletrônico, num e-mail. Os arquivos precisam criar lugares de memória digital. Precisam garantir lugares de difusão, de transparência ativa em software livre como Atom. Aqui eu apresento essa orientação técnica 03 do CONARC, só para dizer que nós temos a plataforma de preservação, e que o Rafael apresentou muito bem, é o Arquivemática, é seguro, preserva, refresca, é software livre, aplica estratégias de preservação e mantém documentos autênticos, confiáveis e seguros ao longo do tempo, mas eu necessito da plataforma de acesso e difusão, lugar de memória. Vejam como há um fenômeno acontecendo em que aqueles usuários que eram pesquisadores dos nossos arquivos, aqui no Brasil, eles estão migrando porque os arquivos não estão fazendo tanta transparência ativa como deveriam, e eles estão indo pedir documentos no portal ESIC, no portal da LAI brasileiro. Tem pesquisas de mestrado e de doutorado no Brasil que já fazem pesquisas via LAI, porque tem garantia de acesso, porque há transparência, porque tem prazo para ser respondido. E porque nós vamos nos arquivos online e não encontramos transparência, não encontramos os documentos antes de pedir. Eu tenho que pedir, eu tenho que solicitar. Isso é transparência passiva, isso é opacidade. Por que nós não implantamos uma plataforma dessas em software livre e deixamos um formulário? Você não encontrou as informações ou documentos que estava procurando? Solicite nesse formulário, trazendo para si, para os arquivos, este protagonismo. Vocês já repararam a quantidade de pesquisadores que estão fazendo essa migração? Vocês já observaram na lei brasileira 12.527 de acesso à informação, que diz que, com acesso prévio à informação, isso está lá na lei, o cidadão não precisa acionar os órgãos e entidades públicas, gerando, assim, benefícios, tanto para ele quanto economia de tempo e recursos para a administração. Economicidade de recursos, transparência ativa de documentos e informações arquivísticas custodiadas pelos arquivos, que tem que romper esse paradigma e passar a oferecer transparência. Vejam que a lei brasileira 12.527 é clara no seu artigo 4º. Acesso e transparência de documento, unidade de registro de informações
qualquer que seja o suporte ou formato. Estamos falando de transparência ativa, não só de dados contábeis financeiros, mas de todas as informações públicas e documentos. Pois os cidadãos estão se empoderando nas suas demandas, os historiadores, os sociólogos, os filólogos, etc. O historiador quer poder baixar um quadro de classificação, um plano de classificação, um quadro de arranjo, quer poder baixar um fundo documental, uma série, e interoperar. Isso é cruzamento de dados, gestão de dados. Esses documentos têm que estar assim, como uma navegação multinível, em contexto. Esse documento pertence a que série? A que dossiê? A que subsérie? Os dados abertos não podem estar focados, os portais de dados abertos, somente nessa terceira camada, a última de dados abertos. Extratos de documentos, cruzamentos, sínteses, análises, planificações e sumarizações. Um CSV, um XML publicado lá no portal. Sem conexão nenhuma com o documento e sem conexão nenhuma com o instrumento arquivístico. Então, por favor, comecemos com a primeira camada. E aqui é um pedido e uma pergunta minha. Quem que está assistindo o arquivo que publica o seu plano de classificação de documentos, a sua tabela de temporalidade documental, em dados abertos para reuso? Eu não quero baixar PDF plano, eu quero baixar o plano de classificação desse arquivo em dados abertos para reuso. Eu quero baixar um EAD XML que eu possa importar e reusar, que eu possa filtrar séries, que eu possa cruzar, que eu possa analisar. Isso é uma pergunta. Por favor, eu vou adorar que ao final da minha fala alguém conteste, alguém responda dizendo, não, nós estamos publicando. Além do plano de classificação em PDF, que é opaco, estou publicando o plano de classificação de documentos em dados abertos, para reuso, para interoperabilidade, para importação e exportação. Mas tem a segunda camada também. A segunda camada são os documentos arquivísticos digitais, que agora, por uma disrupção tecnológica, são produzidos com dados encapsulados ou em dados, em padrão de reuso, como eu apresento aí na opção 2 e na opção 3. A opção 2 é aquele documento de arquivo que tem os dados para reuso encapsulado como componente. Por exemplo, uma planta de engenharia em PDF e o DWG, que é o dado elaborador, o formato elaborador, dados para reuso, encapsulado, anexado para reuso no futuro. Isso são dados abertos. Ou então o documento arquivístico em dados, um set de dados, um conjunto de dados que é disponibilizado aos cidadãos. Aqueles dados do processo administrativo daquela instituição, públicos, que eu possa baixar e reusar esta informação. Isto de acordo com os princípios FAIR, é claro. Findable, accessible, interoperable e reusable. Isso, todos esses dados contemplando esses requisitos. E isso constituindo patrimônio documental da nação e dessas pessoas. Patrimonializar, fazer com que essas pessoas, esses cidadãos, reconheçam o átom do arquivo tal, o átom, o ICA-átom do arquivo municipal, o átom da universidade como seu, como posse, como direito, como lugar de memória. John Seaman já nos dizia, eu vou ler. Embora a memória seja basicamente um processo interno, a sua projeção, ela não se realiza num vazio. Isso quer dizer que a memória precisa de um espaço. E se nós estamos falando de lugares digitais, os arquivos precisam de um espaço para ativação e estimulação da memória. Um átom, uma plataforma arquivística de acesso e difusão em software livre.
Essa é a pergunta. Qual é o locus que nós estamos implementando nos nossos arquivos para os nossos usuários, para os nossos cidadãos? Plataformas arquivísticas de acesso e transparência ativa com requisitos. A terceira entidade externa do modelo OAIS, da norma ISO Internacional 14.721. É a última mensagem. Acho que o tempo está bom, tá? Não, dei uma corrida. Tem que ser software livre. Se nós estamos falando de dinheiro público, public money, ou documento público, software livre. Software livre nos arquivos. Uma política pública de software livre nos arquivos. Essa política pública tem que ser elaborada, gestada e emanada pelas instituições arquivísticas, pelos arquivistas. Por quê? Porque documentos públicos não podem, veja, eu vou ler lentamente. Documentos públicos não podem ser produzidos, nem mantidos, nem arquivados, nem preservados e nem disponibilizados em plataformas digitais proprietárias, que deixa a menor dúvida sobre esse acesso lá no futuro, que estaria condicionado a algum tipo de pagamento. Meu arquivo não tem dinheiro para pagar, acabou o acesso. Do documento público, isso não pode, isso é inconcebível. Qualquer tipo de licenciamento ou de renovação de contrato, ou de versões novas que essa empresa larga e que o arquivo não vai poder pagar. Tem jeito de obrigar um arquivo a pagar eternamente um software proprietário? É só criar uma licença, uma versão nova, com novas funcionalidades. Mais ainda, sem deixar o cidadão, os usuários e os arquivistas sem acesso ao código-fonte auditável por especialistas e compartilhado para a possibilidade de atualizações e de funcionalidades que são inerentes ao avanço da sociedade e ao avanço do fazer arquivístico. Amanhã, depois, nós estamos com o RIC aí aplicado no Atom. Já é objeto, já é discussão. Como fazer isso num software proprietário? Pagando milhões de reais, ou de dólares, ou de euros para as empresas, senão esses documentos públicos não serão mais públicos. Isso tem a ver com o código de ética do arquivista. Não podemos utilizar software proprietários em documentos públicos. Transparência ativa. Temos que mudar esse paradigma de transparência passiva para transparência ativa de documentos e informações. E essa transparência tem que ser em um lugar adequado, em um lugar de memória digital, uma plataforma arquivística de acesso e transparência ativa em software livre. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Charley, obrigado. Muito bem, deixa eu me recuperar aqui depois né, desse conteúdo maravilhoso, né? A forma né, que você trouxe essa ideia, né, dessa plataforma aberta ser, né, a forma, de fato, da informação ostensiva, né? Eu acho que existe muito essa questão, né, dessa transparência ativa e transparência passiva. Esses conceitos são muito bons. Eu acho que chega a um nível, né, que a gente precisa discutir exatamente, né, para que lado vai uma qualidade que a gente precisa ter em relação à informação pública, né? Muito bem. Temos várias participações aqui, muitos parabéns aqui também. Temos aqui o momento, agora a ideia é a gente, né, juntar um pouco as questões, temos mãos levantadas também, mas deixa eu pegar aqui um comentário, né, da Simone Fernandes, minha colega aqui na FESP, né, colaboradora aqui na Chivos também. Ela diz assim, o que o professor Daniel vem comentando, a professora Durante já tinha alertado há pelo menos uns 20 anos, né, conforme citado por Rondinelli no seu livro sobre gestão eletrônica de documento. Né? A professora tinha a preocupação em relação aos documentos eletrônicos, no caso, né? E a sua gestão precária, a falta de discussão
e diálogo com os arquivos históricos tradicionais, né? Então, que normalmente possuem já uma atividade de difusão. Né? Interessante, Simone, você também trazer um pouco, né? Enquadrar esse, né? esse corpus que o Daniel nos trouxe aí nessa linha do tempo, né? Hein, Daniel? É por aí, a gente continua, né, discutindo e resolvendo problemas que já tem aí 20 anos, mais ou menos. Charlie, exatamente. Simone, obrigado pelo comentário. E, Simone, exatamente isso. Embora os problemas já sejam antigos, mas agora a gente tem demandas novas. Nós temos demandas desse cidadão, desse nativo digital, como nos diz Prensky, ou então dessa geração Z, que está carente, que precisa desses lugares digitais. Essa geração Z, ela não quer voltar ao banco, a ter que ir no banco e assinar uma caderneta para fazer um saque. Ela quer achar isso online, ela quer achar como ela encontra os catálogos das bibliotecas online, acesso de periódicos, ela quer achar os documentos online. Ela quer portais para checagem de misinformação, desinformação. E ela não sabe exatamente se esse lugar pode ser uma rede social, como Facebook, Instagram e etc. Não. Twitter, ou até a nova que surgiu agora aqui no Brasil, maior moda. Não. Nós precisamos pedagogicamente patrimonializar. Nós precisamos ensinar esse coletivo da cidadania de que é possível a construção de lugares de memória digital. É possível ter um lugar de ativação, de rememoração, de ressignificação da memória, aonde um documento vai estar interconectado com outro, uma série com outra, e não só arquivísticos. Documentos arquivísticos, documentos de biblioteca, de museu e etc., interoperados, interconexos, e que serão garantidos autênticos através da interoperabilidade de um RDC-ARC. Então, veja, isso é fundamental. Não dá para seguir com o paradigma só da transparência passiva. Não dá. Nossos cidadãos, nossos usuários dos arquivos estão requerendo transparência ativa. Nossos documentos não podem mais ser produzidos somente em formato plano. Nossos documentos terão que ser produzidos a partir de agora em padrão de reuso, com dados. Que eu possa abrir aquela planta de engenharia daqui a 50 anos, mas não enxergar só a planta plana. Eu quero abrir com funcionalidades, com os dados. Eu quero verificar o cálculo, o peso, a velocidade de um fluido numa tubulação. Só que, para isso, nós, arquivistas, teremos que preservar essa informação, esses documentos, agora. Nesse momento, nós teremos que capturar, nós teremos que arquivar e preservar para que no futuro esses documentos com dados estejam acessíveis. Ruptura de paradigma. Não só mais documentos planos, mas sim documentos em dados. Mas também não adianta só pensar num futuro de 50 anos. Nós temos que nos perguntar: eu estou atendendo a demanda de um Tribunal de Contas da União, de um pesquisador, de alguém que está fazendo prestação de contas do governo e que quer recuperar o plano de classificação daquele arquivo ou a tabela de temporalidade? E ela não quer a tabela de temporalidade de 500 páginas num PDF que ela vai ter que ficar copiando e colando por semanas, e ainda com margem de erro. Ela quer a tabela de temporalidade com padrão de reuso, que a área respondeu, a área construiu o padrão EAD XML. Ou, se não queremos um formato rico como o EAD XML, pode ser um CSV, um arquivo separado por vírgula. Então, é isso que eu quero nos arquivos, é isso que nós, cidadãos, queremos. Chegar no arquivo do município tal, cadê o plano de classificação em dados abertos? Eu não quero o PDF está lá, mas eu quero reusar, eu quero analisar. Então, eu quero baixar esse CSV
importar e fazer cruzamentos e análises. É uma ruptura de paradigma. Simone, muitíssimo obrigado pela colocação.